No vídeo anterior, eu implementei o Clear. Então, quando eu clicar aqui, ele limpa o display. Nesse vídeo aqui, eu vou implementar essa iteração aqui no meu botão de conversão. Então, quando eu clicar aqui, se esse botão estiver no estado inicial, que é azul, eu vou mudar a conversão de dólar para real, eu vou mudar de real para dólar. Então, se eu clicar aqui agora, não aparece nada. E como eu vou implementar essa iteração aqui? Simplesmente mudando classes, no meu HTML. Então, veja aqui que eu tenho o botão, que eu dei uma classe para ele aqui de currency, que seria moeda em inglês. E aqui eu usei uma outra classe, que é a classe select, que seria o estado inicial, Então, para essa classe, eu dei essa cor aqui de fundo de azul, no caso. E usei também uma classe que seria a conversão. Então, eu tenho aqui de dólar para real, para a moeda brasileira aqui no caso. Então, aqui dólar para real. E eu tenho aqui também de BRL, que é o código da moeda brasileira, o real, para o USD, que é o código aí do dólar. Então, se eu atualizar aqui, veja que ele mudou de real para dólar. E como eu fiz isso aqui? Simplesmente usando o CSS. Então, se eu abrir meu CSS aqui, você pode perceber que eu tenho duas classes diferentes. Eu tenho a classe aqui que eu estou no button, eu tenho um button que tem a classe currency e que também tem a classe, isso no mesmo botão, que também tem a classe USD BRL. Então perceba que eu não tenho espaço aqui, é ponto, que significa que está tudo dentro, que está tudo no mesmo elemento. Não, se eu tivesse um espaço aqui, que significa que eu teria um elemento que tem a classe USD dentro do elemento que tem a classe currency. Mas se eu tiro esse espaço aqui, significa que as duas classes estão dentro do mesmo elemento, que é o que eu estou mostrando aqui. Beleza? Então, aqui no CSS, eu simplesmente tenho USD para BRL e BRL para USD, que são essas duas imagens aqui. Então, se eu abrir aqui, você vai até ver, eu tenho a pasta imagens, pasta images aqui, Tenho aqui BRL USD, que é de real para dólar. E tenho a outra imagem aqui também, que é o contrário, de dólar para real. Então, essa interação é basicamente isso. Eu já te mostrei aqui no código estático, como funcionaria essa interação. Agora eu vou implementar isso para funcionar dinamicamente usando o JavaScript. E para isso, primeiro eu vou adicionar o Event Listener, adicionar o evento de clique nesse botão aqui. Se eu vier aqui no HTML, você pode perceber que eu tenho a classe currency. Então, vamos capturar esse elemento aqui e jogar dentro de uma constante. Então, eu posso pegar isso aqui e vou colocar aqui, criar uma constante. Eu vou usar o mesmo padrão, então eu vou usar currency button. E vou usar aquela minha função especial aqui. E vou colocar aqui também currency. Só que já que eu estou usando a classe, então isso aqui é uma classe, Então eu preciso colocar o ponto aqui, beleza? Então basicamente é isso. Então eu joguei esse elemento na memória aqui do meu JavaScript. E agora eu vou pegar essa constante aqui e vou adicionar o Add Event Listen da mesma forma, igual eu fiz com o botão de limpar. Então, eu posso colocar aqui um clique também. Veja que quando eu começo a usar um padrão, fica tudo mais tranquilo. A nomenclatura fica mais fácil de você adaptar. Você não precisa ficar inventando o nome toda hora. Então, qual seria o nome dessa função aqui? Então, eu simplesmente coloco aqui, veja. E vou colocar aqui o onClick, onClick, então eu já tenho um padrão aqui. Percebe que eu estou usando aqui o que a gente chama de camel case, Então eu começo com minúsculo, depois aqui clique maiúsculo, depois maiúsculo aqui currency button. Então já atachei o meu evento aqui, chamando a função que ainda não existe. Então já posso criar essa função aqui embaixo. Veja que acaba que se torna um código repetitivo. Então, depois que você já programou muito, já criou muitas interfaces interativas,
você percebe que o seu trabalho começa a ficar manual e em determinados pontos, né, aí sim você precisa usar a sua lógica de programação para implementar as funções, por exemplo. Então aqui eu vou criar essa função que no momento aqui vai estar vazia, eu vou chamar simplesmente um console log. Vou colocar um opa aqui de novo, salvei, vamos ver se está chamando corretamente. Então eu tenho aqui, tenho aqui o clear funcionando e agora quando eu clicar no botão de conversão, veja que apareceu o opa aqui. Antes de implementar essa lógica dessa função aqui, eu vou falar um pouco sobre os 3 estados que esse botão tem. Eu já disse em vídeos anteriores desse projeto, mas eu vou reforçar aqui. Então, o estado inicial desse botão é o Select, que ele aparece nessa cor azul aqui. Se eu vier aqui no CSS e buscar aqui Select, veja que ele simplesmente, né, vai ter uma cor de fundo nesse código hexadecimal aqui que se refere a esse azul aqui. E já que eu estou aqui no CSS, eu tenho também o estado convert, que é um laranja. Então, vou mudar aqui no HTML para você ver visualmente. Então, eu tenho aqui select, eu tenho o convert, que ele aparece laranja depois que eu preencher, né, o display. Quando eu clicar aqui nesses números e preencher o display, ele começa a ficar ele fica no estado laranja, que é o estado convert. Então, se eu atualizar aqui, veja que ele está no convert. Significaria, né, converter. Então, ele está em posição, em estado de conversão. Quando o usuário clicar nesse botão laranja, ele vai converter os números que estão aqui para outra moeda, né, no caso de dólar para real. E eu tenho também o estado convertido, que vai aparecer, tem aqui no meu CSS também, que muda o código para uma cor de fundo verde. Então, se eu mudar aqui, deixa eu clicar aqui, está converted, convertido, né? Veja que ele vai ficar verde. Então, é importante que você entenda esses 3 estados do botão de conversão aí. Dependendo do estado que esse botão estiver ativo aqui, né? Esse botão ele vai se comportar de maneiras diferentes. Então, se eu estiver no estado inicial, que é o Select, azul, e eu clicar nesse botão aqui, ele vai mudar, né? Então, eu vou mudar de uma moeda para outra. Então, ele vai alternar entre dólar e real, na verdade, real e dólar, né? E ele vai mudar de dólar para real. E se eu estiver no estado de conversão, a funcionalidade dele já vai ser diferente. Eu vou clicar aqui, ele não vai mudar essa moeda aqui. Ele vai simplesmente fazer uma chamada da API e trazer e atualizar, né, o display aqui com o valor já na moeda correta. E por que eu estou te explicando isso? Porque isso vai influenciar diretamente na implementação dessa função aqui. Então, eu preciso avaliar qual é o estado atual desse botão de conversão. Então, eu vou voltar aqui, vamos colocar aqui Select, que é o estado inicial, e eu vou verificar aqui. Aqui dentro da minha função, eu preciso saber qual que é o estado desse botão de conversão. Então, por isso, eu preciso passar um parâmetro aqui, chamado event, que ele tem várias propriedades aqui dentro desse parâmetro. E uma dessas propriedades é o elemento que foi clicado, o elemento que disparou o evento. Então, eu posso usar aqui, eu posso criar uma constante chamada btn aqui no caso, que é uma abreviação para botão, né, button, e vou colocar, esse event .target, que veja de acordo com a documentação do brackets aqui, né, ele é aqui o elemento que recebe, né, o disparo do evento. Então, vou te explicar aqui melhor. Ao invés desse console log aqui, eu vou colocar aqui um btn ponto, e aqui eu posso pegar qualquer propriedade desse botão aqui.
Então eu poderia colocar um inner HTML aqui, colocar um texto qualquer aqui, e eu poderia capturar isso aqui. Então eu posso usar aquele inner HTML que você já conhece. Se eu atualizar aqui, veja que apareceu aqui, mas temporariamente, só para testar. Na verdade, fiz uma chamada de função aqui, é uma propriedade. Então, se eu atualizar aqui e clicar nesse botão, veja que ele trouxe esse texto que está aqui no inner HTML. Que aqui no meu HTML é esse texto aqui. E da mesma forma, eu posso saber quais são as classes que estão disponíveis nesse elemento. É aqui que entra a parte legal. Eu poderia usar aqui o botão, né, Class List, que você também já conhece de projetos anteriores. E posso colocar aqui um método que você ainda não conhece, uma função aqui chamada contains, para saber se o botão que foi clicado, né, se ele contém alguma classe específica. Então eu posso usar aqui, quero saber se ele tem a classe select, né, nesse botão que foi clicado. Então vamos lá. Atualizo aqui e quando eu clicar aqui, veja que ele retornou true, confirmando que sim, esse elemento que foi clicado aqui agora, ele tem a classe chamada select. Se eu mudar essa classe aqui para um outro estado, né? Então converte, que ele vai ficar laranja, veja que se eu clicar aqui, ele vai retornar falso. Por que que ele retornou falso? Porque essa classe, esse elemento, né, botão aqui no caso, esse elemento que foi clicado, ele não contém a classe select, ele contém apenas a classe convert. Então é dessa forma que eu vou verificar, né, qual botão foi clicado e em qual estado que esse botão foi clicado. É esse o macete aqui desse vídeo, é o grande truque, né, a grande dica para você nesse vídeo aqui e você vai com certeza usar em projetos futuros aí. E já que eu tenho aquele método que ele sabe, né, se existe a classe select ou não, eu posso usar isso em um if. Então, já que ele retorna verdadeiro ou falso, então posso colocar um if aqui e fica bem simples de entender, né? Então, vou até colocar um espaço aqui e abrir o bloco de código aqui. Então, se o botão que foi clicado, que seria o botão de conversão, né? Se esse botão que foi clicado, ele contém a classe select, eu vou mostrar um console log aqui, estado atual, vou colocar aqui uma vírgula, select. Então, vamos ver se ele consegue entrar aqui. Então, para isso, eu preciso alterar isso aqui para select. Só para mostrar aquela mensagem ali agora. Salvei aqui. Quando eu clicar, estado atual, select. Beleza. E agora, é claro, eu posso colocar um else aqui. Então, se não for select, eu posso colocar... Vou até colocar aqui else if, só para deixar bem claro. Então, eu tenho aqui... Vou até copiar isso aqui. E colocar aqui convert. Abro o bloco aqui e coloco o mesmo console log aqui, mas mudando aqui, né, para o estado atual, convert. Então, se o botão que foi clicado ele tem a classe select, né, ele mostra essa mensagem. Se não, se ele tem a classe convert, ele mostra essa mensagem aqui. Vamos verificar. Estado atual select. Se eu mudo aqui, agora está convert. Se eu mudo aqui, se eu clico aqui, ele mostra estado atual convert. Então é assim, é dessa forma, né, dentro dessa função aqui que eu vou verificar qual botão foi clicado. Nesse vídeo eu vou implementar só essa parte dessa alternância, né, entre botões aqui. Então eu vou tirar isso aqui. O estado inicial vai ser select. E vou colocar uma função aqui. Então, já que eu quero alternar, né, entre
um botão e outro, então se tiver de real para dólar e eu clicar, ele vai mudar e tiver, né, dentro da essa classe select, ele vai alternar. Então de dólar para de real para dólar e eu clicar vira dólar para real, vira aquele, mostra aquele outro símbolo. E para fazer essa ação eu vou criar uma função aqui chamada toggle, que toggle em inglês, né, significa alternar. Então toggle currency, então alternar moeda. E vou passar como parâmetro esse botão aqui, o botão que foi clicado. Então basicamente é assim que eu vou implementar. E agora eu preciso criar essa função aqui, né? Toggle currency. Então posso copiar isso aqui, function, passando como parâmetro um botão. E aqui dentro eu vou usar aquele if, né, de novo. Então eu preciso saber, então quando eu clicar nesse botão no estado select, eu preciso inverter. Então eu preciso saber qual que é a moeda atual. E como eu sei qual é a moeda atual? Através dessa terceira classe aqui. Então a minha moeda atual é BRL para USD, que reflete, né, esse ícone aqui. Então eu posso usar isso aqui da mesma forma. Então eu posso colocar um if aqui. E aqui dentro eu coloco btn class list contains. Então vou usar da mesma forma. Perceba que aquela função que eu aprendi aqui em cima, né, eu vou usar aqui de novo, vai ser útil aqui de novo. Só que aqui eu vou verificar se o botão contém essa classe aqui. E eu vou colocar isso aqui. Então, se ele contém a classe BRL para dólar, então real para dólar, eu vou fazer o que para alternar isso? Eu vou remover a classe BRL URL real dólar. Então eu vou remover isso aqui. Então é como se eu tivesse vindo aqui, né, no meu HTML, o meu JavaScript, é como se ele viesse aqui, então ele vai remover. Ele vai fazer isso aqui. Removeu. Beleza? E ele vai adicionar a outra classe, que é a inversão, né, de dólar para real. BRL aqui. É como se ele viesse aqui, né, no meu HTML, apagou aquela classe anterior. Ah, não, apaguei BRL USD e vou colocar USD BRL. É exatamente isso que o JavaScript faz, só que isso em memória, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, se o botão for real para dólar, ele vai remover essa classe real para dólar e vai adicionar, então, adicionar a classe dólar para real. Então ele vai fazer essa inversão aí. E se ele não for, né, o botão se não estiver no estado aqui na moeda de real para dólar, eu posso colocar um else aqui. Para ficar mais claro, poderia deixar só o else, mas eu vou deixar mais claro ainda e deixar o else if. Para eu ter certeza que é essa condição aqui. Então, se ele contém, né, real para dólar, ele vai fazer a inversão. Se ele não contém real para dólar, ele contém o inverso, né, que é dólar para real. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que ao invés de remover o real para dólar, eu vou remover o dólar para real. Quando eu falo remover isso aqui, essa classe, né, ela significa esse ícone. Então é para fazer essa alternância entre um ícone e outro, tá ok? E aqui eu vou adicionar o inverso, que é o BRL USD. Então é dessa forma que eu vou alternar, né, entre um ícone e outro. Vamos salvar aqui e ver se funcionou. Se eu clicar aqui, veja que ele mudou, né?
Então, de real para dólar, ele verifica, né, que eu tenho real para dólar, ele remove e adiciona o outro. Então, vamos lá. Então, ele cria esse efeito de alternância, que é a função Toggle Currency que eu acabei de implementar. Beleza? Então, é isso aí. Então, a nossa calculadora, nosso conversor de moeda já tem, né, essas duas funcionalidades implementadas. Eu tenho aqui o limpar e eu tenho aqui o alternar moeda. Tá ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, me avisa lá no nosso grupo de mentoria do WhatsApp. Grande abraço, até mais e tchau!